Você já deve ter visto isso. Uma pessoa promete que tem um jeito fácil de ganhar dinheiro. Postei 20, peguei 46. Calma que eu vou pra ganhar mais agora. Mostra que tem gente ganhando também, que é possível. E aí tem um depoimento de quem tá ganhando dizendo que é verdade. Vai você lá pode conhecer acreditar. a Blaze. E olha lá, estão ganhando um percentual alto, fácil. 32! Até que de repente o esquema se mostra bom demais para ser verdade. E quem investiu perde todo o dinheiro. Você pode até achar que isso aconteceu agora, com certos influenciadores, mas esse esquema já tem mais de 100 anos. Hoje nós vamos descobrir quem inventou o famoso esquema de pirâmide, e dando spoiler, esse cara veio viver aqui no Brasil. Será que é por isso que tem tanta gente por aqui que é enganada? Vai deixando o like durante a vinheta que eu te conto e te explico como se fugir dessa. Esse cara é Charles Ponzi. Ele nasceu em 1882 em Parma, na Itália. Ele era um jovem ambicioso, daqueles que sempre acham que vai ter um plano infalível para ganhar dinheiro. Em 1903, decidiu tentar a vida nos Estados Unidos. Chegou sem dinheiro, sem falar inglês, mas com um velho sonho americano na bagagem. Só que o sucesso não veio nada fácil. Ele trabalhou lavando pratos, fazendo uns bicos e até foi preso no Canadá por falsificação de cheques. Ou seja, antes mesmo de criar o golpe que tornaria ele famoso, Ponzi já mostrava um certo talento para aplicar golpes. Mas aí, aos 37 anos, o Ponzi teve a ideia que parecia ser genial. Ele percebeu que existia algo chamado cupom de resposta internacional. Era um tipo de cupom usado para enviar cartas de volta para outros países de onde ela veio. E isso valia dinheiro, mas era o dinheiro do selo, tipo dos Correios. Na teoria, dava para comprar cupons em um país, converter em outro e lucrar com o câmbio. Mas na prática, era impossível em escala grande. O lucro real ia ser mínimo e a operação logística disso era inviável. Mas o Ponzi não precisava que fosse real, ele só precisava de uma boa história para contar. E a história era irresistível. Ele começou a vender a ideia de que ele ganhava dinheiro fazendo isso, e que quem investisse com ele ganharia 50% de lucro em 45 dias, ou 100% de lucro, o dobro do dinheiro, em 3 meses. Dinheiro rápido, fácil e garantido. Só que não, né? Como esse negócio não pagava o que ele prometia, ele começou a pegar o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos. E ele foi o primeiro a fazer isso. Assim, ele pagava o retorno dos primeiros investidores, ou seja, os primeiros realmente recebiam o lucro prometido, e isso criava uma ilusão de que o negócio funcionava. Mas ele dependia sempre de novos investidores, senão o esquema quebraria. Mas no famoso boca a boca, um monte de gente começou a querer investir mais com ele. Filas começavam a se formar na frente do escritório dele que ele tinha na época em Boston. Estimativas dizem que em apenas alguns meses, 40 mil pessoas investiram mais de 15 milhões de dólares na época, o que equivale hoje em dia a mais de 200 milhões de dólares. Aí o Ponzi virou celebridade. Ele comprou mansões, andava em carros de luxo, dava entrevistas, era chamado de o gênio das finanças. Mas aí, com todo o sucesso, algumas pessoas começaram a torcer o nariz. Um jornal de Boston, o The Boston Post, calculou que para esse negócio dar certo, Ponzi precisava movimentar 160 milhões de selos postais. Só que tem um pequeno detalhe: só existiam 20 mil selos nos Estados Unidos. O que ele prometia era impossível de ser verdade. Era tudo fumaça. Oh my God. E em agosto de 1920, o esquema ruiu. Os investidores perderam praticamente todo o dinheiro que tinham investido. E para eles, como diria William Bigode, só restava orar. Scarpinha, agora é orar, fazer o que eu sei. Hoje, qualquer esquema em que se paga aos primeiros investidores com o dinheiro dos novos é chamado de esquema Ponzi, ou esquema de pirâmide. E tem vários, né? O maior foi o do Bernard Madoff em 2008, nem faz tanto tempo assim. Ele enganou bancos, milionários e até fundações de caridade. Fingia que era um fundo de investimento e, na verdade, era uma pirâmide de quase 65 bilhões de dólares. E no Brasil também tem vários, desde casos em que a desculpa era para comprar rastreadores de carros, criptomoedas, isso sem falar nos vários casos de marketing multinível bem suspeitos. Mas para identificar isso é muito fácil, a fórmula é sempre a mesma, uma promessa de ganhar dinheiro fácil, só muda o nome e a roupagem. Ponzi foi condenado e preso nos Estados Unidos, mas depois de 13 anos ele acabou deportado para a Itália. Lá ele tentou alguns esquemas que não deram muito certo,
e depois começou a trabalhar numa companhia aérea, a Ala Litória, que existia na época. Em 1941, ele acabou vindo para o Brasil, trabalhando como gerente dessa companhia aérea no Recife, mas depois abandonou tudo e foi para o Rio de Janeiro. Mas os anos de luxo tinham ficado para trás. Ponzi viveu os últimos anos na pobreza. Em 1949, morreu em um hospital público do Rio de Janeiro, praticamente sem dinheiro. O homem que um dia enganou multidões prometendo fortunas morreu sozinho e esquecido. Agora fala se não é curioso que o cara que inventou o esquema que vários brasileiros usam o tempo todo não tenha terminado a vida justamente aqui no Brasil, no Rio. No fim, a história do Ponzi serve como alerta eterno. Se alguém te promete lucros fáceis, muito maiores do que o normal, foge. Então aproveita e já encaminha esse vídeo para quem você sabe que acredita no famoso conto do vigário. E já segue o canal também. Fui!